Olá, saudações fraternais. Depois de termos acompanhado a mensagem especial do irmão Francisco Sales sobre essa essencial doutrina do santuário, gostaria de dar uma pequena contribuição também a este tema. Antes de entrarmos diretamente no assunto da purificação do remanescente, gostaria de ler no livro Grande Conflito, página 489, é declarado o seguinte: a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Realmente, devemos notar o cumprimento ao decorrer da história de todo o projeto de Deus de resgate da humanidade. Devemos entender que na cruz há o momento clímax, o ápice de todo esse plano da redenção. Já estava garantida a redenção eterna dos pecadores arrependidos. Temos a ressurreição também como então a confirmação de sua divindade, da sua exaltação, sua ascensão ao céu, de volta para agora começar uma nova fase do plano da redenção. Podemos notar que de fato há muitas doutrinas que o Adventismo tem em comum com as demais denominações cristãs. Alguns pontos distintivos, como a mensagem de saúde, a mensagem do sábado, em alguns casos também, pelo menos parcialmente, é acompanhado de outros grupos que realmente têm a mesma crença, seja batistas do sétimo dia, sejam judeus que também procuram observar o sábado, ainda que não necessariamente em todos os pormenores da mesma forma. Também temos na mensagem de saúde as preocupações com certas regras alimentares, preocupações que envolvem o judaísmo, o islamismo e mesmo em alguns grupos cristãos. No entanto, a doutrina do santuário ela é única. A doutrina que Cristo então, depois que ascendeu ao céu, ele justamente começou a oficiar como sumo sacerdote num santuário celestial e que em 1844 inaugurou uma nova fase do seu trabalho, somando-se ao seu trabalho intercessório também um trabalho de julgamento. Nós vemos nessa mensagem algo que realmente Deus especificou o povo adventista para ser justamente depositário desta mensagem. Nós vamos notar que essa mensagem que ora estamos destacando aqui é justamente intimamente relacionada com a mensagem dos 3 anos de Apocalipse 14. Nós encontramos já na primeira mensagem angélica a tônica do volver para o Criador e ainda mais agora, que é chegada a hora do seu juízo. Segunda mensagem angélica nos fala desse afastamento necessário para com as demais denominações que, no seu afastamento da verdade, acabam criando um laço de união com a grande Babilônia. Nós encontramos na terceira mensagem angélica a tônica sobre a lei de Deus. Lei esta que está na Arca da Aliança no Santuário Celestial, tal como visto por João em Apocalipse 11:19. Diante disso tudo, nós vemos que mensagem maravilhosa foi concedida a nós. Estamos aqui
completando mais um ano desse trabalho final, já somando 178 anos. E diante disso é inevitável que nós tenhamos que fazer um balanço espiritual, fazermos uma reflexão do porquê de tão longa demora. Nós vemos que realmente essa obra final, no segundo compartimento, no lugar Santo dos Santos ou Santíssimo, poderia ser muito breve. Mas, por misericórdia, a mim e a você, Deus tem estendido este tempo de graça. O tempo tem se dilatado e dessa maneira dando oportunidade para que cumpramos o nosso dever. Gostaria de trazer uma reflexão sobre o papel do povo de Deus enquanto está nessa terra estranha, atrás das linhas do inimigo. O resgate já é certo para nós, uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós encontramos então que é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte na cruz, o quê? A intercessão de Cristo no santuário celestial. A expiação dos nossos pecados, o pagamento foi feito na cruz, mas agora aplicar tais benefícios, os benefícios do seu pagamento, individualmente, no meu caso e no seu, é obra de Cristo no santuário, em sua função sacerdotal. Diante disso, nós devemos ter em mente os requisitos, as altas normas que são dadas a nós que vivemos nesses últimos dias, tempos de restauração de todas as coisas. Toda instituição divina deve ser restaurada. Profetas e Reis, página 678. O texto do Grande Conflito, da página 425, nos diz: enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Então, é tempo de uma obra especial de purificação, de afastamento do pecado entre o povo de Deus nessa terra. No comentário bíblico, volume 7, página 933, temos o seguinte relato do Espírito de profecia: este é o grande dia da expiação, e nosso advogado está diante do Pai, suplicando como nosso intercessor. Em vez de nos revestirmos de vestes de justiça própria, deveríamos estar diariamente nos humilhando diante de Deus, confessando nossos pecados individuais e buscando o perdão das transgressões. Dessa forma, cooperamos com Cristo na obra de preparar-se para refletir a imagem divina. A menos que adentremos o santuário do alto e nos unamos a Cristo na obra de operar nossa salvação com temor e tremor, seremos pesados na balança e achados em falta. Aqui é feita a alusão de que vivemos no grande dia da expiação. Sabemos que naquele dia, que fazia parte do calendário anual, uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês, havia o dia mais solene de todo o calendário religioso judaico, o dia da expiação. E no dia da expiação, havia deveres especiais. Havia, por exemplo, uma solene convocação, havia o jejum completo. Hoje
sabemos que não se reside este fato em um dia só, mas que desde 1844, quando Cristo passou do Santo para o Santíssimo, no dia 22 de outubro, nós vemos então que realmente deveres especiais têm vindo ao seu povo. Luz que nenhuma geração teve antes tem sido trazida justamente desde 1844. A verdade presente progressivamente tem sido apresentada para o povo de Deus. Nós encontramos aqui a necessidade realmente de entendermos esses deveres. Se por um lado, é claro, não teremos um jejum completo neste período, devemos sim nos abster dos alimentos nocivos, impróprios para nós neste tempo. Assim, em vários aspectos da nossa vida, reconheceremos que Deus exige de nós uma norma que não foi exigida de outras gerações. Nós, como povo adventista, devemos estar cientes disso. Mas agora eu gostaria de volver a atenção para o tema proposto: purificação do remanescente. Em Zacarias, no capítulo 3, os versos 1 a 4, temos o seguinte relato bíblico: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, ao qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, está diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Nós vamos observar que neste relato, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir o pecado. As vestes finas dadas pelo anjo do Senhor são a justiça de Cristo, mas elas não foram colocadas por cima das vestes sujas. Primeiramente teve que haver que obra? Tirar-lhe estas vestes sujas. E aí sim foi colocado uma veste pura, uma veste fina. Ellen White, a mensageira do Senhor, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, nas páginas 472 a 474, nos traz uma alusão a este relato de Zacarias, aplicando a figura de Josué ao remanescente. Vamos acompanhar então a leitura e vamos atentar aos detalhes de como que Satanás sempre se apresenta como acusador. Não devemos ter o espírito de Satanás entre o povo de Deus. O povo de Deus está em busca da perfeição cristã. E temos destacado essa obra especial de purificação, de restauração de todas as doutrinas, para finalmente, através de um genuíno reavamento e reforma, alcançarmos a restauração de todos os dons na chuva serôdia, o derramamento sem medida do Espírito Santo. No entanto, é importante ressaltarmos que o povo de Deus não é perfeito. Ele é falho, ele é defeituoso, é dessemelhante a Cristo muitas vezes. Apesar disso, não devemos nos coadunar com a crítica de Satanás, mas devemos
olhar para a atitude do Senhor para com o seu povo. Aqui não estou falando de ser tolerado no meio da igreja pecado aberto, pecado declarado, o qual temos recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 18, que sim, a igreja tem autoridade para trazer a devida disciplina eclesiástica. No entanto, devemos atentar que nós, que nos consideramos povo de Deus, não passamos de pecadores arrependidos. Pecadores que estão buscando a santificação. Não devemos ser ímpios, mas pios. Devemos buscar a verdadeira piedade. O texto nos declara o seguinte: a igreja remanescente será levada a grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e seus seguidores. Satanás conta o mundo como súdito seu. Ele adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas ali está um pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Caso os pudesse desarraigar da terra, seu triunfo seria completo. Como ele influenciou as nações pagãs para destruir Israel, assim, em próximo futuro, há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. De todos será exigido que prestem obediência a leis humanas, em violação à lei divina. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Nós vemos aqui o que está reservado para o futuro quanto ao povo de Deus. Vemos que Satanás incitará os ímpios ao ódio para com o povo de Deus. Nós encontramos que está sobre o domínio do inimigo as igrejas apóstatas, mas um pequeno grupo apenas resiste a essa supremacia quase total. A continuação nos diz: sua única esperança está na misericórdia de Deus, sua única defesa será a oração. Como Josué pleiteou diante do anjo, assim a igreja remanescente com oração quebrantada e fervorosa fé pleiteará o perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Acham-se plenamente cônscios da pecaminosidade de sua vida, veem sua fraqueza e indignidade e, ao olharem a si mesmos, ficam a ponto de desesperar. O tentador está ao seu lado para os acusar, como esteve ao lado de Josué para lhe resistir. Aponta suas vestes imundas, seu caráter defeituoso, apresenta sua fraqueza e descaminhos, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança de Cristo, a qual desonrou seu Redentor. Esforça-se para assustar a pessoa com o pensamento de que seu caso não tem esperança, que a mancha de seu pecado jamais será lavada. Tem esperança de assim destruir-lhe a fé, para que ceda às suas tentações. Volva costas à sua aliança com Deus e receba o sinal da besta. Então, esta é a atitude de Satanás. Ele quer fazer que cada um de nós desanime da fé. Esse é o único e grande propósito dele. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas ele quer mesmo assim levar o máximo possível com ele. Aqui diz que o povo de Deus acha-se cônscio, ele sabe da sua pecaminosidade de sua vida, sabem da sua fraqueza e indignidade, se olham para si mesmos, ficam a ponto de desesperar.
Por isso que o olhar deve estar voltado a Cristo. Assim, veremos que não há como nos perdermos se mantivermos o olhar fixo em Cristo, caminhando no caminho estreito. Aqui nós vemos que apresenta o acusador que o nosso caráter é defeituoso, que temos fraquezas, que pecamos por ingratidão ao nosso Deus, que somos dessemelhantes a Cristo. E não tenham dúvida, cada ato mal feito de nossa parte, cada omissão nossa, é algo que desonra ao nosso Redentor. Mas vamos continuar na leitura e no que é dito. Mas, conquanto os seguidores de Cristo tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal, abandonaram os pecados e buscaram o Senhor com humildade e contrição. E o divino advogado pleiteia em seu favor. Aquele que mais maltratado foi por sua ingratidão, que conhece os seus pecados e também seu arrependimento, declara: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Eu dei a vida por essas criaturas. Acham-se gravadas nas palmas das minhas mãos. Encontramos aqui que por mais que haja todo esforço acusatório da parte do inimigo, que nos faz justamente pensar se o nosso caso tem esperança, ele quer levar a pessoa ou ao desespero ou à autojustificação, por outro lado, tal como o fariseu. Nós encontramos aqui que, apesar da atitude do inimigo de procurar destruir nossa fé, para que finalmente, quando vier a crise final, aceitemos o sinal da besta, se não conscientemente, aceitando então com a nossa mente, pelo menos cedamos às pressões externas e dessa maneira recebendo o sinal na mão, consentindo com a situação. Mas diz que estes seguidores de Cristo, ainda que eles tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal, eles abandonaram os pecados, não permaneceram na condição de pecado. E isso faz toda, completa diferença. Quando nós observamos a história dos dois reis de Israel, Saul e Davi, o que nós vemos? Muitas vezes, numa leitura superficial das páginas inspiradas, podemos pensar que Davi cometeu pecados muito maiores do que Saul. Na realidade, ambos cometeram gravíssimos pecados e, no entanto, não houve salvação para Saul e houve para Davi. E se resume no fato de que Saul não buscou o arrependimento e mudança de vida. Na realidade, Davi, por mais grave que tenha sido seus pecados, buscou. Aqui no que lemos também foi feita uma referência àquela discussão que não se deu entre Satanás e o arcanjo Miguel, Jesus. Quando então Jesus estava prestes a ressuscitar Moisés e levá-lo para o céu. E nós vemos que a mesma situação se dá. Muitas vezes, quando olhamos o ato de Moisés, podemos achar que ele é muito pequeno, não é algo grave. Mas ao nos aprofundarmos no assunto, vemos que ele tomou para si uma glória que era devida só a Deus. O seu pecado, sim, foi grave, ainda mais por conta da posição em que ele estava.
Então nós devemos refletir no caso dessas pessoas do passado. Devemos ver que o que de fato nos impede de alcançar a salvação é o não quebrantamento do coração, é o não se colocar à disposição de Cristo para uma vida nova e melhor. Aqui, então, é dito que aquele que mais maltratado foi por sua ingratidão, que conhece os seus pecados e também seu arrependimento, aqui dizendo então do nosso Senhor e Salvador, ele declara: o Senhor te repreenda, ó Satanás, eu dei a vida por essas criaturas, acham-se gravadas nas palmas das minhas mãos. E temos aqui um último parágrafo que nos diz ainda: o povo de Deus suspira e geme pelas abominações cometidas na terra. Com lágrimas advertem os ímpios de seu perigo em pisar a lei divina, e com indescritível pesar humilham-se perante o Senhor por causa de suas próprias transgressões. Os ímpios escarnecem de sua tristeza, ridicularizam seus solenes apelos e zombam do que chamam sua fraqueza. Mas a angústia e humilhação do povo de Deus é inequívoca evidência de estarem recuperando a força e nobreza de caráter perdidas em consequência do pecado. É por se estarem aproximando mais de Cristo e terem os olhos fitos em sua pureza perfeita que discernem tão claramente a grande malignidade do pecado. Sua contrição e humilhação própria são infinitamente mais aceitáveis à vista de Deus do que o é o espírito presunçoso e altivo dos que não veem motivo para lamentos, que escarnecem da humildade de Cristo e que pretendem ser perfeitos, ao passo que transgridem a santa lei de Deus. Mansidão e humildade de coração são as condições de força e vitória. A coroa de glória aguarda aos que se prostram ao pé da cruz. Bem-aventurados são esses que assim choram, porque serão consolados. Então, vimos que realmente o povo de Deus não se entregou ao pecado, ao domínio do mal. Abandonaram os pecados, buscaram o Senhor com humildade e contrição. E nesta realidade em que vivem, cientes de todo o mal que o pecado traz, o seu efeito e suas consequências nefastas, diante disso tudo, eles suspiram e gemem pelas abominações que são cometidas na terra. Com lágrimas advertem os ímpios. Aqui diz que eles têm um indescritível pesar, humilham-se perante o Senhor por causa também de suas próprias transgressões, a desonra que muitas vezes trouxeram à causa de Deus quando não deveriam. Quando faltou vigilância, faltou mais constância com Cristo. Aqui diz que por muitos ímpios eles são escarnecidos, mas eles prosseguem nessa missão. Nós vemos que há uma outra classe, como já comentei, que busca uma autojustificação. E esse espírito presunçoso se considera perfeito. Nós vemos aqui ao final o que nos é reservado. Aqui nos diz que as condições de força e vitória em grande parte depende de nossa mansidão e humildade. A nossa semelhança com Cristo segundo a nossa capacidade, segundo nossas forças. A coroa da glória
aguarda os que se prostram ao pé da cruz. Bem-aventurados são esses que assim choram, porque serão consolados. Que a consolação que só podemos ter em Cristo venha dentro em breve. Que desta forma, enquanto estamos deste lado da eternidade, estejamos cientes de nossa pecaminosidade, mas confiantes em Cristo para a libertação do pecado e do mal em nossa vida. Que em nosso prosseguimento na carreira cristã possamos alcançar aquele bendito dia em que nosso corpo mortal, a nossa natureza pecaminosa, será transformada, então, justamente num corpo glorificado, numa natureza santa, e assim não mais sermos embaraçados pelo pecado. É esse o meu desejo e oração a mim e a você. Amém.